E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo falando de família, finanças, investimentos, as implicações todas que isso pode trazer para o seu dia a dia, com o mais do que renomado Luiz Kignel, que está aqui participando com a gente, tirando várias dúvidas. Hoje eu queria falar um pouquinho, não exatamente de herança, mas do ato do falecimento, digamos assim, né? Muita gente tem esse tipo de dúvida e reporta aqui no canal também, que é o seguinte: poxa, se acontecer uma coisa comigo e eu vier a falecer, o que acontece? Qual o procedimento padrão? Então eu acho que a primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente falar é da linha sucessória, assim, para onde vai o dinheiro caso alguém passe, caso alguém não, todo mundo vai passar, é inevitável. Não é quando, é se. Exatamente. Como é que se dá esse processo sucessório no padrão mais simples possível, digamos? Vamos lá. Vamos tirar primeiro, rapidamente, que há um reflexo do regime de bens. Porque se eu casei em comunhão total, metade do meu patrimônio já está carimbado para o cônjuge, porque ele é meio de... Se eu tenho 100 moedas e casei em comunhão total, 50 moedas é do cônjuge sobrevivente. Perfeito. Sobrou 50. Isso não é sucessão, isso é como se fosse... Isso é meação. Vai para inventário para fins de partilha, mas não paga imposto. Perfeito. Se eu casei em comunhão, se eu casei em separação total, como eu não tenho meação, as mesmas 100 moedas é tudo que eu tenho e eu vou fazer para você a regra de divisão. Só para diferenciar. Perfeito. E se eu casei em comunhão parcial, no patrimônio comum é uma regra, no patrimônio não comum é outra regra. Mas isso depende do regime de bens. O que é importante é que o que for meu, que não cai para o cônjuge sobrevivente, ele se divide em duas partes iguais. Uma parte se chama legítima, uma parte se chama disponível. Então, parcela legítima é do meu patrimônio, esquece o que é do meu cônjuge sobrevivente, quem é herdeiro necessário, quem tem que herdar. Quem são os meus herdeiros necessários, especialmente na separação total de bens, onde não há meeiro. Então herdam, primeiro, os descendentes, os meus filhos, junto com o cônjuge, que virou herdeiro. Se eu não tiver filhos, herdam os meus pais ou avós, junto com o cônjuge. Se não tiver nem descendentes e nem ascendentes, herda o cônjuge. Então essa parcela legítima, que é do meu patrimônio a metade, já está carimbada por lei. Aliás, o nome legítimo é porque quem legitima o direito à sucessão é justamente a lei. E ela fala que herdam descendentes com cônjuge, na falta ascendentes com cônjuge, sem um nem outro, só o cônjuge. Portanto, mesmo casado em separação total, o cônjuge ele é sempre herdeiro em algum lugar da minha sucessão. Certo, perfeito. Na outra metade ele chama de disponível, e eu vou dispor como eu desejar. Se eu não fizer testamento, eu pago a parcela disponível igual à legítima. Então quem herdou na primeira cesta, herda igual na segunda cesta. Se eu fiz testamento, eu posso deixar para quem eu quiser. Os outros 50%. Perfeito. Tá, aquele exemplo seu, eu tenho 100 moedas, 50 está carimbado, os outros 50 eu distribuo. Aí eu posso deixar só para um filho, só para o cônjuge, só para um pai, só para o irmão, só para um parente. Aí eu faço como eu quiser. O que eu acho importante dizer é que os demais parentes familiares não são herdeiros necessários. Por exemplo, irmãos. Irmãos são herdeiros, mas não necessários, não obrigatórios, não impostos. Então eu posso, se eu não tiver nem descendentes, nem ascendentes e nem cônjuge, deixar para quem eu quiser todo o meu patrimônio. Mas eu tenho um irmão, mas o teu irmão não é obrigado a se impor, basta fazer um testamento. Então, irmãos, sobrinhos, tios, né? Eles não são obrigados a herdar se eu os excluir em testamento. Perfeitamente. Então, nesse caso, é só isso: filhos, cônjuge e ascendentes. Essa é a linha. Esse é o trio. Acabou. Se não tiver nenhum disso, em testamento eu coloco tudo para quem eu quiser. 100%. E se eu não tiver feito o testamento, né, aí entram aqueles herdeiros não necessários. São irmãos, sobrinhos, tios, primos. Aí eu vou fazer, não tem uma tabela. Perfeito. Até quarto grau. Entendi. E nesses casos, por exemplo, os herdeiros, se não tem descendente, não tem ascendente e não tem cônjuge,
E aí vem e não tem testamento. Então, são os que você mencionou agora. E se não tiver ninguém... Não necessários é o nome, é herdeiros isso? não necessários. E aí tem uma linha sucessória também. Tem uma linha, tem irmãos, sobrinhos, tios, sobrinhos netos. Né? Mas acontece que tem gente que morre sem ninguém no mundo. Acontecia mais há uns 20 anos atrás, nessa geração do pós-guerra, que migrou para o Brasil sem família, os que sobreviveram ao leste europeu, à Segunda Guerra Mundial, vieram de vários lugares do mundo, chegaram aqui sem ninguém, por vezes ou não se casaram, ou se casaram com outros sobreviventes de guerra e também não tiveram filhos. Então, era mais comum você encontrar sucessões sem ninguém no mundo. Então, nesse caso, o Estado é o último sucessor, certo. É o último herdeiro. Então, se eu falecer sem ninguém no mundo, ou com um herdeiro, que é um familiar muito distante, que está longe da régua, né, que a lei impõe, que a lei faz um corte, né? Então, um sobrinho tataraneto, né, não vai herdar. Não vai. Aí o Estado, né, ele passa a ser o meu herdeiro final. Entendi. Então, alguém... Em última instância, é o governo. É o governo. Perfeito. Agora me diz uma outra coisa para a gente criar algumas confusões aqui, né? Porque a primeira regra é fácil, né? Mas é o seguinte, aí a gente tem aquela situação do falecimento e aí a família vai, não, beleza, vou pegar aqui o dinheiro, aqui tem, mas aí vem alguém dizer, opa, peraí, eu sou aqui namorada ou namorado, eu tenho um filho aqui, e aí descobre-se uma relação extraconjugal. E às vezes não uma relação esporádica, mas uma relação frequente. Como é que fica isso aí? Temos dois personagens distintos. Temos o herdeiro, o descendente extraconjugal. Então, o filho de uma relação que eu tive, fortuita, regular ou não. Tive uma única relação. E então, teve filho, provada a consanguinidade, é meu herdeiro necessário. Exatamente igual aos demais, igual. Normal. Vai entrar igual. Pode não entrar na disponível. Até tem casos que quando o cliente não sabe muito o que fez da vida, ele fala, vou deixar para os meus descendentes, e eu pergunto, mas o senhor tem outros filhos? E a pergunta é séria. Se ele fala, não sei, então a gente deixa o seguinte, a parcela descendente, a parcela disponível a estes filhos. Portanto, se surgir um outro, ele recebe a legítima, porque é justo, porque ele é filho. Sim. Mas não recebe a disponível, porque realmente não tive nenhuma relação com ele, o patrimônio é meu. Mas recebe a legítima. Então, para descendentes é fácil, né? Um DNA resolve. Para com quem eu tive a relação, começa a complicar. O fato que eu tive um filho com alguém não a torna minha sucessora. Certo. Não a torna. O fato que eu tive várias relações com alguém também não a torna a minha sucessora. Vamos diferenciar amante, que é um personagem novo, não falamos nos quadros anteriores. Você colocou um personagem novo na mesa, né? Você imagina o que eu tenho anotado aqui para os nossos podcasts. Puxa uma cadeira, entrou aqui uma amante. Então, amante tem algumas questões. Amante não pode receber por testamento. É a única vedação legal. Porque alguém que viveu e aceitou viver à margem da lei, numa relação adulterina continuada, não pode ser protegida pela lei. Que caberia ao amante ou à amante, né, quererem se impor como pessoas que estão realmente ao seu lado. Opa, eu existo. Não, sou eu. Então, o outro tem que sair. Então, você não pode beneficiar a amante. Te digo, da minha vida profissional, que quem recebe em morte é a esposa. A amante recebe em vida e por mês. Então, não tem essa discussão. Já foi. No sentido prático. Olhando com praticidade, né, é isso que acontece. É isso. A amante está lá recebendo e já foi. Pode vir pedir mais, isso é outra coisa. Mas já recebeu. Não faria se é certo, sem certo, se é moral ou sem moral. Você está falando o que é. O que é. Muito bom. O que eu acho que pode acontecer é eu ter uma companheira, portanto não é uma amante, que desconhecia o fato que eu era casado e eu me comportava com ela como se companheiro fosse. É outra coisa. Isso acontece nesse grande Brasil, onde eu tenho uma vida em São Paulo e uma vida paralela nos rincões do Brasil.
porque eu viajo muito a trabalho. Fiz uma família lá. Isso acontece. E havia uma enorme injustiça de eu excluir esta mulher. Aí sim, fica um pouco do marido, porque eu não vi ainda, não que não possa, o inverso, uma mulher vivendo com dois caras em lugares diferentes. Não que não pode, eu só não vi, não quer dizer que não tenha. Tá? Mas enfrentei casos onde uma companheira falou, mas eu não sabia que ele era casado. Eu não sabia. Eu tive um caso anos atrás, e não era longe, então, nós estamos em São Paulo, e esse pessoa que faleceu, ele tinha uma segunda família no Guarujá, em Santos. Ele fazia obras lá e ficava lá de segunda a sexta. E ele contou para ela que ele tinha uma mãe muito doente e ele precisava passar o fim de semana com ela. Ele levou isso na Galega há alguns anos, até que ele faleceu, e ela compareceu sem filhos para pedir união estável. E fizemos um acordo. Eu convenci os filhos dele, falei, não é possível. Seu pai, não dá para não fazer acordo, né? Não é correto. E fizemos. Porque ela deu a prova de que ela não sabia que ele tinha. Ela sabia que ela achou que ele era viúvo. Porque ele sabia que ele tinha filhos. Para ela e para ele até era uma união estável, digamos assim. Para ela, né? Ele vai cuidar da mãe, ele tem filhos e ele passa a semana comigo. Ela, pessoa humilde que aceitou isso, e ela foi enganada, ela foi lesada. Então, assim, quando você fala em amante, tem que ser muito cuidadoso. E também tive casos de amantes que foram amantes por muitos anos, ingressaram com uma ação e perderam. Porque quando você também aceita a posição de amante, que não é de companheira, né? Você aceita ser aquela com quem a relação, um pouco de latim aqui, não é maritalis, é carnalis. Né? A relação é na cama, é no leito, não é na mesa. Né? Então você está se colocando numa posição que você também aceita essa posição. Sim, entendi. É a forma como você entende que você também quer a relação. Então, né? assim, talvez você também não queria ele para você o tempo todo. Talvez, não, pô, esse cara é muito chato. Também não quero esse cara a vida inteira comigo. Tá bom como tá, né? Eu sou amante, a gente viaja, ele me ajuda. Eu também tenho os meus namorados, eu tenho a minha vida. Então, a gente tem que olhar sem ser nem feminista e nem machista, mas sendo realista. Porque o realismo afasta os dois opostos. Né? Então, há pessoas que, para eles, lhe convém ter esta posição, porque não quer. Veja, a relação a dois, nós estamos olhando só o bônus, né? Tem o ônus. Né? Tem um sujeito que fica doente, tem que cuidar, leva para o hospital, tem os remédios, tem envelhecimento, tem a chatice, tem o ronco, né? Tem tudo que você quiser. Então, eu não quero isso. Eu só quero a vida boa. E a vida boa tem um preço. O que é a vida boa? Eu tenho o bônus e não tenho o ônus. Pô, isso tem um preço. Sim, entendi. Então, não dá para ficar só com bônus. Assim, a gente tem que olhar, e eu vou te falar o que eu aprendi pela profissão. Não tem regra. Você tem que parar, você tem que olhar o caso concreto. E eu brinco no escritório, eu advogo para cliente. Estou com a campanha, eu estou atendendo. Uma vez um cliente me perguntou, você já advogou para amante? Eu falei já, e foi muito rico. Foi muito rico porque eu aprendi a entender como essas pessoas pensam. Posso não concordar, mas como profissional foi interessante. Porque eu estou te contando o que eu vi pessoas que vivem assim me dizerem, nossa, assim tá bom. Eu não quero mais do que isso. Né? Tem esse Sugar Daddy agora, tá na moda, né? Que é não sei o que, você sabe. É isso. Eu não quero mais do que isso. E tudo tem um preço. A vida, as nossas decisões têm um preço. O que não dá para querer na sucessão mudar a história. Que eu quis assim por tantos anos. É por aí. Cada um guarda para si a sua verdade. Perfeito. E tem um ponto aqui nesse também que gera muita dúvida, mais relacionada à conta bancária. Né? O pessoal às vezes coloca, eu tenho uma conta bancária, ela é uma conta aqui conjunta. Eu faleci, minha mulher pode ir lá e raspar a conta e usar, ela tem a senha e tal. Então essa é uma dúvida que é muito colocada porque nos termos práticos, como você mesmo falou, acontece. Acontece muito. Conta conjunta. Em tese, o banco deveria bloquear a conta.
Qual é a orientação? A gente atende muitos family office, muitos bancos que nos consultam, e quando vem essa ligação, eu digo, olha, o senhor quer resposta legal? Tem que bloquear a conta. Agora, relacionamento com o cliente, como é que a gente resolve? É outro departamento. Mas a primeira resposta também é tem que bloquear. Por quê? Porque tanto faz o regime, né? Eu não sei quanto é meu, quanto é seu. Uhum. Tem uma parte que não é do cônjuge, que nem vai ser. E amanhã pode passar o viúvo ou a viúva e resgatar a conta inteira. E quando eu levo para inventário, a conta está zerada pós-falecimento. Quem é responsável é o banco. Então o banco não está errado. Muitas vezes o banco, na regra do bom relacionamento, por exemplo, pagar os impostos de sucessão. Então o banco pega uma carta de todos os herdeiros, autorizando aquela conta do espólio a pagar o imposto de sucessão. E eu dou para o banco a guia, não é aquele saco de dinheiro. Então, tem jeitos de relacionamento entre clientes e a instituição financeira. Mas olhando na letra fria, tem que bloquear, porque não sei o que é de quem. Perfeitamente. Essa é uma dúvida e um procedimento que é normal. Nesse caso, quando a pessoa se depara com isso, então ela tem que entender que aquele dinheiro não é 100% dela, não virou 100% dela na conta conjunta e que vai para inventário, que de repente se surgir um outro filho ou uma outra contestação, vai para todo esse processo aí, tem que respeitar. Até porque eu não sei se quem faleceu deixou testamento. O testamento é um ato particular. Pois é. Tanto que o primeiro documento a se apresentar no inventário é a certidão negativa do colégio notarial, para informar se tem ou não tem testamento. Agora, tem uma coisa que na prática também acontece. O banco, normalmente, ele só vai fazer o bloqueio se ele tiver lá uma informação. E aí, quem vai portar essa informação pode não dar essa informação. Então, se uma pessoa faz isso de maneira indevida, porque ela não tomou a medida correta, que seria informar a instituição financeira o falecimento do cônjuge, por exemplo, ela está sujeita a alguma penalidade? Nós estamos saindo do ilícito civil para o ilícito criminal. Eu acho que sobe um degrau a preocupação, porque você está desviando o dinheiro que não é, que pode não ser seu. Então acho que você saiu do advogado familista, foi para o advogado criminalista. Então o cliente tem que saber. Por isso que quando se faz movimento de contas de pessoas falecidas, eu digo sempre para o cliente, parte do princípio da cumplicidade. Então todos os filhos, junto com o viúvo ou com a viúva, fazem uma cartinha ao banco, entendeu? Ou fazem um documento entre eles. Eu acho que você tem que se documentar. Não deveria nem fazê-lo. Mas como na prática isso pode acontecer, né? Então eu acho que vale a pena pensar nisso. Perfeito, muito bom. Kigney, obrigado por mais essa contribuição nesse vídeo agora. E nós temos mais um na nossa série também espetacular. E quem está acompanhando os vídeos, é o seguinte, vai sair uma série de podcasts mais detalhado, com mais situações ainda para a gente esmiuçar, para você aprender mais sobre família, finanças, investimentos e patrimônio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.